Oi, gente, antes de começar o programa, a gente da Zona da Comics, inclusive, que não estão aqui, a gente veio dar o nosso apoio. A gente lamenta o descaso, né, da União com todos os museus, e especialmente o Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo e queimou mais de 200 milhões, né, de acervos, que a gente nunca vai recuperar. E nós, como nerd além de quadrinho, é toda a pesquisa científica, história e desenvolvimento intelectual da humanidade. Estamos em luto. A gente queria mandar nossa solidariedade para todo mundo que sentiu a perda do museu, e é uma pena que a gente perca uma coisa tão importante para o Brasil e para o mundo por descaso de anos com o museu. Isso. De diversos governos diferentes. Isso eu acho que vale muito ressaltar, que a gente preza por cultura, preza para melhorar nosso país, mas não preza em cuidar de um simples museu, que era uma coisa que a nossa cultura, a nossa arte, você vê os países de primeiro mundo sempre dando a importância de cuidar do seu museu, a sua história, e nós não cuidamos da nossa própria história e dá no que deu. Eu acho que antes de... É época de eleição, não vamos entrar no negócio de eleição, mas cara, vejam quem vocês estão botando lá, porque a gente tá perdendo nossa história, nossa identidade. É a única coisa que eu... Enquanto artista, enquanto ator, me solidarizo também muito com esse descaso com o museu. Ciência e desenvolvimento não é só bolsa, tem que investir. Leitura é importante. E pensar também que isso daí é basicamente como se o Louvre, o museu lá na Inglaterra, pegasse fogo. Era o quinto mais importante do mundo. E agora nada. Exato. Força aí, galera. Isso aí, galera. Obrigado. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Zona da Comics. Hoje a gente vai falar de heróis urbanos. Não, é isso mesmo. Quer dizer que eu fiquei de fora. Hoje eu fiquei de fora, é isso. Hoje... Vai embora, pode ir. Quer dizer, eu estudei tudo isso daqui, essas coisas aqui que eu nunca tinha lido. Li isso daqui também, isso aqui eu reli. Essa, não vou ficar. Não, agora eu faço não vou ficar. Não, você fala muito melhor que todo mundo aqui. Vai logo! Fala E aí, galera, bem-vindos a mais um Zona da Comics, o melhor programa de quadrinhos da internet. E hoje a gente vai falar de heróis urbanos. Começando por um clássico, Demolidor do Frank Miller. Depois iremos por Paladinos Marvel, vários clássicos super irados. E Zetman, o melhor mangá sobre heróis urbanos. E hoje eu trouxe alguns dos melhores especialistas para comentar sobre o assunto. Carlos, Nath e Thiago, que finalmente decidiu aparecer. É nóis. Isso aí. Começando falando um pouquinho de Demolidor. O Demolidor, ele era um personagem muito sem noção, muito perdido, com esse uniforme amarelo completamente esdrúxulo. O Frank Miller, nos anos 80, decidiu revolucionar o personagem, trazendo um grau de realismo, um grau de violência que jamais foi mostrado. Um negócio cinematográfico mesmo, ele aproximou os quadrinhos àquele cinema noir violento. Eu gosto muito dessa fase, mas pessoalmente eu não gosto muito do autor, então eu vou deixar para meus amigos falarem um pouco mais. Como você não gosta do autor? Você gosta da fase, mas você não gosta do autor? É uma das poucas coisas boas que o cara fez, né? Não, fala assim, tá bom, a gente se perde depois, mas... Então, eu acho que o Demolidor do Frank Miller, ele tem uma coisa muito bacana, que não só a inovação em termos de história, ele tira o Demolidor do ostracismo e traz para um grau que a gente nunca tinha visto, até mesmo outros personagens, até mais famosos que ele, nunca chegaram a tal, que tem todos os enquadramentos cinematográficos que a gente vê até hoje. Spoiler! E tem cenas icônicas como a morte da Elektra, spoiler, desculpa. É um momento muito bom do Frank Miller, ele tá num momento assim... Não é o auge porque ele ainda vai chegar no Cavaleiro das Trevas, mas ele tá num pique muito bom, até que vai acabar gerando o Batman dele. Uma das melhores coisas que mudou do original é o propósito do herói. Então no começo era uma coisa mais perdida, os vilões eles apareciam e desapareciam. E nesse, a história é muito mais bem costurada. O propósito dele é muito mais palatável. Ele tem uma continuidade, né? Acho que é legal o que você falou muito, além do... Repetindo o spoiler. Spoiler! Todo mundo sabe que a Elektra morreu. Mas é muito bom falar, porque tem a introdução da personagem da Elektra nos quadrinhos do Demolidor, com uma introdução também do Rei, muito mais o Rei do Crime, aparece muito mais frequência, que começa essa grande rivalidade do Rei do Crime com o Demolidor nessa fase, o mercenário tornando-se o assassino psicopata que ele é mesmo, né, nesses HQs, ele não tinha esse grau de violência. Então, mas o Frank Miller, ele traz algumas coisas, às vezes, que a gente não dá atenção. Ele, por exemplo, ele vem com um personagem que é o Trucão, né, qual o nome que ele é usado em português,
E ele é tão bem, só que ele é tão coadjuvante meio às vezes inútil, que eles usaram do mesmo jeito na série e ficou tão bom quanto essa fase. Que, aliás, essa fase é muito base da série, quem assiste séries da Netflix. Em relação ao Paladinos, eu discordo um pouco do Cid, eu acho que o uniforme amarelo é bonito. Leiam Demolidor Amarelo. O cara é cego, gente, ele não tava vendo o que ele tava vestindo, tem que levar isso em conta. A questão do uniforme, às vezes ela é prática, porque você traz, tipo, ele cria algo pra ser o alvo. Então, às vezes, o fato dele usar aquele amarelo cheguei dele, entendeu? Ele vai ser um atrativo porque ele quer ser o alvo. Então, ele escolhe o uniforme pra atrair os bandidos, pra ele poder destruir os bandidos. Que vai vir a mesma coisa pra quem não conhece o uniforme original do Luke Cage, que é tão amarelo quanto o do Demolidor. Mas tem que ver que é uma época e olhando hoje, é tão ridículo quanto era o do Demolidor. Mas você tem o Demolidor amarelo que tá aí pra mostrar que, às vezes, o uniforme pode ser interessante. O legal é que também você pode falar do negócio dos amarelos, tem que ver que época foi criado o Demolidor. 64. 64. Que época era aquela que passava nos Estados Unidos? Era a época do hippie, a época do negócio, era tudo colorido, era o começo do colorido. Então, era o começo, o hippie, né? na verdade, é anos 70, que aí você vai ter um movimento hippie nos Estados Unidos. Mas sim, tem um pouco dessa questão da contracultura que começa a ganhar um pouquinho de atenção, entendeu? Porque, na verdade, tipo, se eu não me engano, acho que nos anos 60 que a televisão começa a ganhar as cores. Então, a cor ainda era uma novidade. Embora os quadrinhos coloridos já não eram novidades nos Estados Unidos, a cor pro restante, pro que você enxergava de cultura ao seu redor, ela ainda era uma novidade. Então, sim, usar um amarelo às vezes era um atrativo pra você até ganhar venda, entendeu? Pra você chamar a atenção pra revista que tava ali na banca. Em relação aos outros personagens, o Luke Cage é a mesma coisa. O Luke Cage, tipo, o primeiro personagem negro a ganhar destaque junto com Pantera Negra, entendeu? A Marvel muito pioneira nesse sentido. Mas tem, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, tipo, as histórias do Cavaleiro da Lua eram tão boas quanto são atualmente. Eu acho, sim, há divergências. Como que se falou que é o Cavaleiro da Lua? É o do contra, mano. Como é que é seu resumo de Cavaleiro da Lua? Vamos lá. Ele é um genérico barato do Batman, cara. O francês... Louco, né? Faltou louco. Mas o fato dele ser louco e às vezes algumas fases dele, ele ter múltipla personalidade, isso é o que torna o personagem interessante. Eu adoro muito a fase do Bendis, que é uma das fases atuais, ele trabalhou muito bem. Em relação ao Justiceiro, eu acho que pra mim é o ápice dessa coleção, dessa primeira leva da coleção da Paladinos Marvel, porque o Justiceiro, pra mim, ele é dos quatro, que são... Quatro não, cinco, né? Porque é Luke Cage e o Punho de Ferro. Eu não falei do Punho de Ferro, gente, mas é porque eu não gosto dele. O Justiceiro, ele tem a história melhor contada, não pelo fato dele não ter começado como um protagonista, mas o fato dele ter começado como um coadjuvante que fazia sentido. O fato dele estar sendo controlado e como a história anda e se conclui, a história dele é mais bem contada, a história de origem, do que dos demais. Aí na hora que ele vai ganhar a revista própria, as histórias próprias, aí ele vai ganhando o próprio corpo e como protagonista, ele chama atenção porque você, querendo ou não, o vilão assumindo o papel de herói, vai chamar atenção, era inevitável. E o Justiceiro era um personagem muito bem montado. O Cavaleiro da Lua, minha principal crítica é que é extremamente confusa a história no início. Então, mas é porque ele é confuso. Ele é confuso, ele não sabe qual personalidade, você tem que identificar a personalidade que ele tá naquela hora. Cada hora ele tá com uma personalidade. E na mesma história, às vezes na mesma página, ele tem as três personalidades dele rodando. Tem uma parte aí que tá fechada, mas tem uma parte ali que ele tá... É muito claro isso, ele começa com uma, tá no meio e no final tá com a outra. A cada momento, a cada ação, você nunca sabe quem ele vai ser. Entendeu? Isso é o interessante do personagem. Mesmo. Não, eu só queria falar um pouquinho antes de chegar no Zedman. Você falou tanto do Justiceiro. Fanboy. Como eu amo isso, gente. Fanboy. Justiceiro só é o maior dos Paladinos Marvel. Desculpa, eu vou embora. Ela não gosta do Justiceiro, paciência. Justiceiro. Eu fico no lugar, não tem problema. O Justiceiro é sensacional. Sensacional. Vamos lá. Porque ele incorpora, ele pega basicamente o pior que tem da humanidade, o pior dos bandidos, aquela violência exagerada, escrota. Ele pega isso e ele devolve pros bandidos de uma forma até pior. Então ele é um personagem psicótico. Você lê essa HQ, é fascinante. Ele é um personagem muito fascinante. Mas você vai lendo e você fala, cara, esse cara não tá certo.
Esse cara ele não tá agindo de uma maneira legal com ninguém. Mas ele é errado. Mas não é isso. É que assim, ele representa o pensamento de uma parcela da população de que a arma vai resolver a questão. Sim. E às vezes não é isso. E o Garth Ennis, ele pegou muito isso e foi ao extremo disso. Então, tipo, no caso do Justiceiro, o pensamento dele sempre vai ser esse. A arma vai resolver a questão. Não importa se outros heróis vão aparecer, no caso nessas histórias atuais tem o Demolidor aparecendo pra tentar intervir e mudar o pensamento dele. Não importa. A arma sempre vai resolver a questão. Mas aqui dentro tem até uma questão interessante, que tem um filho de um mafioso que o Justiceiro matou, fica perseguindo ele a história inteira. E o Justiceiro chega no final, você quer continuar mesmo esse ciclo? Eu entrei nesse ciclo, um ciclo de sangue incessável. E era a chance do cara acabar com o Justiceiro e ele... Você pode acabar comigo e continuar esse ciclo de sangue, ou parar agora. Ele convence o cara a parar. É um asshole maldito. Então, isso é muito fascinante. Você remete... Por que essas histórias hoje, elas são interessantes de serem publicadas? Porque elas mostram que nos quadrinhos de super-herói, há muito de um mundo cíclico. Se você pegar essa história mesmo que você acabou de comentar, você pega, por exemplo, traça um paralelo com uma história que já saiu, acho que deve ter uns 2, 3 anos aqui no Brasil, em que você tinha uma mulher que a família dela é exterminada e ela resolve virar uma justiceira. Essa história é magnífica. Então, a história é muito boa, mas aí você percebe que assim, é a mesma história contada de uma forma levemente diferente, entendeu? Mas essas histórias são boas pra você ter a base do personagem, ter a origem e a base do que é o personagem. Nath, já terminamos Justiceiro, pode voltar. Eu não falei nada, vocês não me deixam falar. Não, eu não vou falar mais nada desse Tchau. E agora, vamos falar de Zetman. Mas antes de falar de Zetman, eu gosto muito de falar um pouco do autor, que é o Katsura. O Katsura, ele começou a carreira dele fazendo muitos romances. Ele é muito consagrado pelo Video Girl Ai e o DNA ao quadrado. Mas ele sempre quis fazer uma história de herói. E a editora sempre falava, não, Katsura, você tá bem louco. Não vai rolar. Por muitos anos ele foi insistindo nessa ideia, até a editora finalmente permitir. Aí ele diminuiu a qualidade dos romances pra ver, vamos tentar outro estilo, vamos ver se eles aceitam outro estilo. Cara. Mas eu acho audaz isso dele. Ele foi e criou o Zetman. Zetman, só pra vocês entenderem o conceito, são pessoas que são capturadas e elas têm o seu DNA misturado com o DNA de outros animais, principalmente insetos. E eles fazem campeonatos para as pessoas ricas assistirem, é um negócio bem doentio mesmo. Mas aqui o protagonista é o Zetman, que ele seria o maior desses híbridos, o híbrido perfeito. Ele é um órfão que perdeu os pais e acabou sofrendo esse experimento e vai descobrindo os poderes dele aos poucos. O nome dele é Jin, e você vai acompanhando a história deles pelas ruas, lá no Japão, um negócio muito urbano, muito realista, dá muita dó do personagem. Em paralelo, tem o Koga. Ele é o menino mais rico do Japão, bilionário, e ele quer muito ser um herói. Ele acaba encontrando o Zetman um dia, ele fala, eu preciso ser um herói também. Então ele pega todo o dinheiro que a empresa dele tem e decide investir nessa carreira de heroísmo dele. E na melhor moda, como eu diria, Homem de Ferro, ele cria uma armadura perfeita para enfrentar esses vilões que estão surgindo nas cidades. É um mangá excelente, é para maior de 18 anos, porque é muito violento, é muito bem ilustrado, traz um nível de realismo de super-herói que o Japão nunca tinha me mostrado. Aqui eles mostram de verdade que eles sabem fazer super-heróis. O One Punch Man. One Punch Man é muito mais recente do que isso. O One Punch Man é uma grande sátira, isso aqui é sério. Pra vocês terem ideia, isso aqui é muito mais sério do que todas as HQs que a gente falou. O nível das coisas tensas que acontecem aqui. Não, peraí, cadê a cena da morte? Desculpa, é spoiler. Cadê a morte do Electro? Não, que isso? Não. Não, vai pro inferno. Sou obrigado a ouvir que isso aqui... Ó. Não. Eu não vou mostrar a cena porque é estupro coletivo e vocês não querem ver isso, mas tem estupro coletivo no Zetman. Então, por hoje é só, galera. Curtam, lembrem de curtir o canal, curtam o vídeo e se tiver alguma sugestão de alguma HQ que vocês querem que a gente fale, manda aí nos comentários. E aí, galera, se vocês gostaram de algum desses quadrinhos incríveis de heróis urbanos, é só chegar aqui na Comics dentro dessa próxima semana e falar qual foi o exato minuto que a Nath saiu do vídeo por causa do Justiceiro. Só chegar aqui, falar pro vendedor o minuto que ela saiu, que você vai ganhar 20% em qualquer um desses quadrinhos incríveis, hein?
E a gente se vê na próxima Se semana. você não quer mais que o Carlos apareça, também. Obrigado, eu tô sentindo Se quiser que eu apresente o programa sozinho, manda aí também. Eu tô aceitando. depois dessa eu vou ter embora. Tchau! Valeu! Aí eu gostei. Nossa, Ô, Baldo, vem gravar Joga agora. ó, vem ajudar aí, mano. Uma mancada isso aí, né, velho? Pra gravar não sirva, só pra guardar. Não, beleza. Ah, mano, você tem que servir pra alguma coisa. Que bom que você sabe o seu lugar, né, mano? Você fica quieto também. Pra não... Quantas visualizações a gente teve no primeiro vídeo? Vai. Porque a gente errou naquela hora. Internet Mas não tem problema, mano. Você gosta disso aqui. não vai ter mais visualização, cara. Não vai ter muita visualização Claro depois que do erro. vai. Que? Não vai o quê? Acho que vai? Vai sim. Quer bater a aposta? Com o baldo no Aposto. Com vídeo. você eu aposto. Mano, fica quieto, você é bom pra nós. O que Calma você aí, quer? hoje você Vamos ver, tá... deixa eu ver se eu vou apostar com você. Deixa eu ver. Dinheiro não. Não, dinheiro não, que eu sou pobre. Entendeu? Já sei. Você é fã de How I Met Your Mother. Vou dar uma de Barney. Eu aposto tapas. A cada 100 visualizações deixa eu dar 2 tapas na minha cara. 2? 2 tapas 6 cada visualizações. No máximo eu consigo ganhar uns 4 tapas. Vocês estão ouvindo? Ajuda, gente. Fechou. Ajuda. Tá fechado? Galera, eu sempre tenho um justiceiro, mas colabora. Fechado? A cada Que tal 100 apostar? visualizações, 2 tapas. Que tal apostar menos e arrumar mais, gente? Precisa Mano, ir eu não vou embora. pegar na tapa. Tá Sério, vamos Gente, conversar. tá fechando a Vamos loja. conversar.